um clima, algumas vezes, dependendo da turma. Eu tenho ensinado nos últimos tempos em contábeis e ensino também direito. Em direito, não tenho tido problema. No primeiro período, não tenho tido problema. Em contábeis, em alguns casos, sim. Eu já tive um aluno que veio dizer que eu era doutrinadora, que minha aula era muito política, que eu tinha que mudar a aula, e aí eu tive que falar com ele com muita força, que a aula era minha, quem decidia era eu, que primeiro ele se formasse, fizesse mestrado, doutorado, passasse no concurso, que ali ele era meu aluno. Então, você tem um tensionamento, mas, assim, o que eu senti... Posso ser sincera, Leandro? Eu tenho muito mais medo, eu acho muito mais agressivo, mais violento, os identitários, que para mim também é fascismo, que se denominam de esquerda, do que os bolsonaristas, pelo menos minha experiência. Eles são muito mais agressivos e muito mais intolerantes. Eu tive Dentro um de sala de aluno... aula, inclusive? Sim, sim. Olha, eu tive um aluno, foi na época da eleição de Bolsonaro, para você ter uma ideia. Eu tive esse aluno na época da eleição de Bolsonaro, que foi bem interessante, porque ele era militar, ele era bolsonarista, e aí até uma aluna disse, professor, ele é apaixonado por Bolsonaro, toda a aula eu criticava Bolsonaro. No último dia de aula foi bem interessante, porque ele chegou, me deu um abraço, aí disse, professora, muito obrigada pelas excelentes aulas. Agora, por outro lado, eu já ouvi muitos professores de esquerda colocarem que eles nunca sentiram tanto medo na universidade por conta da questão identitária. Eles dizem, eu estou o tempo todo agora pensando no que é que eu falo, porque eu tenho medo de ser denunciado. E tem acontecido muitas denúncias, né, e denúncias que são completamente infundadas por conta dessa questão identitária. E aí vamos voltar para a questão do fascismo. Eles se consideram bolsonaristas? Não. Isso é um movimento fascista? É. Porque tem os elementos do fascismo. Primeiro, a relação eu-outro, a cisão eu-outro, o aniquilamento do outro, a impossibilidade, né, de viver, de diálogo, a total impossibilidade. Interdição do debate, né? Total, e eles dizem, tal professor não pode discutir tal livro. Gente, vejam, quando eu dava disciplina Relações Raciais, por exemplo, os meus alunos vinham Casa Grande Senzala todo. Você não pode compreender como se conformou o discurso racial no Brasil sem ler Gilberto Freire, você tem que ler o livro todo. Se fosse hoje em dia, eu não tenho dúvida que vai ter aluno que vai dizer, professor, não pode ler Gilberto Freire. Pelo amor de Deus, para você criticar, você tem que ler. E tem uma questão de indigência intelectual, uma ódio à indigência intelectual, à não leitura. Eu digo aos alunos, o pessoal pensa que texto de Facebook é tese de doutorado. Eles não estão lendo mais. Isso é extremamente preocupante.